Se eu, novo capital humano, treinar um novo ensino médio, ou isso é só uma nuvem de fumaça para encobrir ou para fazer um proselitismo político, tá? Onde as pessoas, infelizmente, a grande maioria, inclusive dos nossos colegas, né, não tem ideia, porque não tem uma visão macro das questões do que está envolvido, né, do novo modelo mundial de produção e como é que a gente interferiria, como é que o Brasil deveria estar jogando esse jogo dentro do sistema educacional. Então, o sistema de produção com indústrias que absorvam essa mão de obra. Então, nós temos que, diante de uma realidade bastante complexa, Rodrigo, que o Brasil não é um país industrializado, né? A princípio, né? Nós somos um país que busca atingir o seu lugar no mundo, né? Hoje nós somos a 12ª economia do mundo, através de um modelo de produção agrícola, né? Voltado a pequenas agroindústrias e vendendo basicamente matéria-prima, né? A gente sabe, o café, a soja, minério de ferro, né? Nós vendemos frutas e verduras para comprar celulares e computadores. Exatamente. E a gente só monta, né, alguma coisa num parque industrial de Manaus, né? Pelo que nós sabemos. Então, nós não investimos num trabalhador qualificado com capacidade inventiva, né, de produzir uma nova tecnologia. Ao mesmo tempo em que hoje nós vivemos um fenômeno de terceirização dessa mão de obra. Então a gente vê assim, um empresário querendo contratar empresários. Diana, eu vou montar aqui uma academia, né? E tu vai montar uma microempresa e eu vou te contratar para te dar aula aqui na minha academia, mas eu vou te pagar como empresa, né? Aí eu posso não te pagar um salário, né, profissional, vou ter que pagar como empresa. Seria uma das formas aí de estar burlando um pouco da legislação trabalhista, né? E ao mesmo tempo que ocorre a uberização, né, dos meios de produção. A gente teve agora o caso recente aí em Caxias do Sul, né, que está em toda a mídia, né, todo mundo vendo, tu trazer um trabalhador a centenas de milhares, acho que de quilômetros, né, do Rio Grande do Sul, prometendo um salário de R$3.000. Eu acredito que muita gente aqui no estado gostaria de ganhar R$3.000 para trabalhar 8 horas por dia, né? Tu não teria necessidade de trazer uma pessoa lá, não que tu não possa, que tu não deva trazer mão de obra do estado, é bastante salutar tu trazer, mas eu acredito que se tu pagasse realmente certinho, direitinho, tu não precisaria ir tão longe para buscar essa mão de obra. Então estava visto que algum problema ali teria com esses trabalhadores. Mas eu acho que é assim, Paulo, eu acho que esse negócio da superexploração do trabalho, do trabalhador, ele é uma característica que está se acentuando no mundo inteiro, né? A divisão internacional do trabalho, né,
e o lugar que foi legado ao Brasil, e muito por culpa da histórica, né? E uma coisa que eu não gosto até de falar muito, porque parece que confunde, fica muito pejorativo já, e está muito batido, que é a questão das elites do Brasil. As elites do Brasil escolheram uma forma histórica, tá? Não diria elite, diria a burguesia, tá, do Brasil, de ocupar, de dar um lugar para o país, na divisão internacional do trabalho, de primário exportador, entendeu? E a gente se resignou a isso, e isso vinha a reboque de uma política midiática importada, tá? De certa parte do Ocidente, que fez nós acreditar e introjetar que o agro é pop, o agro é tudo, né? Só que isso aí não dá, isso aí já é matéria muito discutida, principalmente pela política defendida pelos heterodoxos, né? Então é uma guerra hoje no mundo. Hoje o mundo está em guerra por essa divisão internacional do trabalho, tá? E por quê? A teoria dizia que a divisão internacional do trabalho tinha determinados lugares que iam ocupar determinadas funções. Uma extrativa, outra ia conceber, uma só com matéria-prima, outra só com a inteligência, e tudo ia se organizar e o mundo ia seguir nessa tocada, entendeu? Só que alguns países contestaram esse modelo, entendeu? Porque, dadas a divisão internacional, tem países que trabalham com tecnologia muito alta e conseguem uma alta produção, uma alta produtividade e uma alta rentabilidade. Tipo Israel, por Então, exemplo, que hoje alimenta a Europa com verduras, frutas, né, até pela posição estratégica, fazendo gotejamento e transformando a água do mar em água doce. Tu imagina se tu pegasse essa tecnologia e colocasse ela no Nordeste. Exatamente. Né? Porque no Nordeste, por isso, assim, ó, hoje eles produzem um vinho tão bom ou melhor que o nosso, com mais safras. Exatamente. Né? Graças à transposição do Rio São Francisco. E esse projeto de transposição, gente, ele vem lá do tempo do Império. O problema é a nossa elite aceitar e a elite e as burguesias externas aceitarem isso. Também. O Brasil muitas vezes foi travado no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico autônomo. Tá entendendo? Então tem esse problema. E aonde que entra a educação, que era o nosso gargalo? É esse o problema. Não adianta eu querer dar educação de técnica e até mesmo de excelência para aumentar o capital humano, que eu não tenho onde empregá-los. Sim. Entendeu? E essa é uma das faces obscuras que é renegado, não é mostrado para a sociedade, tá? E então as pessoas, né, têm ainda um invólucro, digamos assim, ideológico de que a educação pode mudar as coisas. Nada assim a economia, se as duas coisas têm que andar juntas. E a economia tem que andar na frente, porque é a economia que puxa. Mas se nós formos pegar assim, exemplos históricos, vamos pegar dois exemplos, um do nosso lado. O Uruguai, por exemplo, investe muito, essa vida investe muito em educação, inclusive superior. Mas lá a o educação exatamente não ocorre. E o que acontece com o Uruguai? Ele migra. Ele vai para a Espanha, ele vai embora. E altamente. Agora o Uruguai começou a abrir o olho, né? Está buscando acordos bilaterais, unilaterais, enfim, vários tipos de acordo, e está se desenvolvendo bastante, está crescendo bastante. Tanto é que a moeda do Uruguai hoje ela tem um valor maior do que o nosso. Né? E o outro exemplo que a gente tem é o da Coreia do Sul. Né? Já a Coreia do Sul teve um investimento estatal, né? Forte. Isso. Né? E as pessoas colocam muito assim, iniciativa privada. Muitas das maiores empresas do mundo têm uma participação estatal muito grande. A Volkswagen tem uma participação estatal, a Hyundai tem participação estatal, a Samsung tem também. Quer dizer assim, não é... Há um apoio partindo do Estado e aí depois as coisas vão se acomodando.
A grande questão hoje também, Rodrigo, não sei se tu concorda comigo, é que muitos dos empregos, né, vão no próximos 20, 30 anos, vão estar sendo substituídos, né? O problema da questão tecnológica é que, como a gente estava falando hoje de manhã lá na escola, né, a tecnologia ela vem para economizar trabalho. Tá? O que seria uma maravilha, nos libertar do trabalho, tá? E nos deixar para um trabalho ou alguma atividade, um ócio produtivo. Né? A gente viver uma vida mais, como é que eu vou te dizer, mais natural, tá? Mais livre do ponto de vista das liberdades do bem viver, né? Poder praticar uma atividade física, ler um livro, uma maravilha. fazer uma caminhada ao ar livre. Só que o problema é que a gente esbarra é na propriedade privada dos meios de produção. Então aí tu não tem como, porque aí o cara que é dono da tecnologia, ele vai sempre querer auferir e ficar com os lucros daquilo que... Uma coisa que eu não entendo, assim, em que sentido esse povo, né, querer destruir o trabalho, né, tirar o trabalho em si, mas ao mesmo tempo matar o consumidor, praticamente. Tira o trabalho e tira o consumidor. Bagé, por exemplo, essa cidade, né, ela é dependente do serviço público, né? Porque o plantador de arroz não põe dinheiro na economia aqui, né? O plantador de arroz não. O cara que é policial é mais responsável pela economia da cidade do que um fazendeiro. Em parte, sim, porque ele vai basicamente ele vai comprar combustível aqui para o maquinário. Algum conserto que ele vai precisar fazer, ele vai fazer aqui também na região, alguma eletromecânica, né? Ele investe também um pouco, constrói silos, né? Não, porque também dentro das empresas, quando as empresas elas são muito pequenas, né? Muitas vezes elas se terminam pelo que a gente chama de reforma agrária familiar, né? Tu tem um núcleo lá, o pai é rico, né? Tem um número determinado de filhos, e a partir do momento que vai crescendo a população familiar, esses bens vão se dividindo dentro da empresa e tu vai tendo o que chamamos de reforma agrária familiar, né? E muitas empresas terminam nesse tempo, né? O que o Oridian quer dizer é o seguinte, seria mais ou menos o seguinte: a gente precisa da agricultura, o Brasil é um país agroexportador, tem a sua contribuição para a balança comercial, né, como a gente sabe, mas ele não dá dinâmica. Não dá dinâmica econômica da cidade. Isso não impede que tu invista em outras tecnologias. Porque qual é o futuro do campo? Tu botar uma colheitadeira lá comandada por satélite e tu ficar lá no escritório lá com alguns operadores, né, comandando todo o processo, né, e com o mínimo de mão de obra. O problema que a gente já tinha conversado é o seguinte: não é que a tecnologia não é o problema do cara ser mal, do cara querer fazer isso. É porque o sistema assim faz com que ele tenha esse ganho de produtividade com uma diminuição acentuada dos custos de produção. Porque para ele se manter no mercado, ele tem que fazer isso. Então o que acontece? Se ele não fizer isso aí, ele perde competitividade, produtividade e ele acaba perdendo. Não é que ele faz isso porque ele visa o lucro, obviamente. Mas o sistema opera nessa lógica. Então o que acontece? Aí tem um outro problema do sistema, que é a acumulação. Tu precisa suplantar para sobreviver dentro do sistema, tu precisa suplantar o outro. Tu precisa superar o outro, entendeu? E aí tu precisa engolir, tu precisa monopolizar. Claro que a gente não está falando da produção aqui, mas aqui a gente sabe, tem setores do comércio, setores do serviço que são monopolizados por determinados segmentos, sei lá, porque aqui a gente muito comércio, não tem muita indústria, tem muito comércio, né? Então é uma natureza, uma especificidade do sistema. O mundo está assim nessa pegada. Tanto é que o número de bilionários do mundo, inclusive na pandemia no Brasil, aumentou exponencialmente. Aumentou a concentração. Aumentou o número de bilionários e o número de faméricos, de pessoas pobres e carentes, foi assim, explodiu.
Porque tem um cálculo, né? Eu não sei quantos miseráveis tem que ter no mundo para existir um bilionário. Né? O bilionário seria tipo assim, uma distorção da realidade, né? Porque é um processo de acumulação. O capitalismo ele não consegue viver sem acumulação. A gente chegou num certo estágio de acumulação que tu não tem muita... Tem países que não tem margem de manobra. Tá entendendo? Então o que fica sobrando? Tu tem que destruir um pouco de capital produtivo e fomentar uma possibilidade de uma nova acumulação. Então daí vem as guerras, vem os conflitos, né? Depois de uma era de monopolização muito grande, né? Entendeu? Então precisa destruir alguma coisa para construir de novo. Para construir de novo, é a lógica. Só que a gente está chegando num processo, numa quadra histórica, que esse processo de destruição pode ser gigantesco. É que tu não consegue acumular e crescer sempre, né? Por exemplo, eu acho que até seria um ponto assim da gente se apresentar, né? O Rodrigo, nosso filósofo, né, Rodrigo? Filósofo. Minha formação é sociologia, mas eu dou aula de filosofia, que é uma coisa que eu adoro muito. A filosofia é muito bom, é uma coisa que está faltando, principalmente no nosso sistema educacional, que está cada vez minguando mais as áreas humanas, né? Que é daqui mesmo, Rodrigo? Sou pelo duro aqui de Bagé mesmo. Eu adoro a minha cidade, mas eu fico muito triste de ver a minha cidade. Eu nunca vi a minha cidade, nunca vou dizer que eu vi a minha cidade bem, né, Paulo? Mas eu fico muito, muito triste por ver as pessoas, às vezes, em situação de miserabilidade. Muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade é pouco, cara. Porque... E não é uma cidade tão grande assim que não desse pra gente diagnosticar os problemas e já ter resolvido esses problemas. Né? Mas a Bagé é um retrato, principalmente a metade sul, um pouco do Brasil. Né? Se a gente for lá para a questão histórica, que está todo mundo já meio careca de saber, vai entender as razões e as raízes para isso. É aquilo que eu volto a falar, aquilo que eu já tinha comentado, que é a questão da burguesia brasileira. Eu não gosto de falar elite, porque elite seria aquelas pessoas, assim, tem professores de elite, que são pessoas muito, né, que contribuem bastante, tá? Não causam algum tipo de depredação, digamos assim, para a sociedade. Então a elite seria isso, seria um ótimo cantor histórico que a gente tenha, uma pessoa muito querida, seria elite, ele foi elite do futebol. Então eu não gosto, mas eu gosto de caracterizar por burguesia mesmo. A nossa burguesia, ela sempre foi uma burguesia de costas para o povo, né? Porque ela foi educada por isso. Ideologicamente nós somos educados por isso, por eles, por os de fora. A gente sempre olhou, o Brasil foi um país voltado para fora, historicamente. Colônia. Tu produz e manda para... Como chamava? E aí tu colonizou... Colônia de Metrópole. A metrópole, exatamente. Que era, então assim, as nossas elites sempre foram voltadas. Mas não é porque são más, maquiavélicas, são também. Mas é porque é uma questão ideológica. Educados para isso. Agora mesmo a gente... Bom, eu não gostaria de tocar nesse assunto, assim, vou deixar. Essa questão do problema que teve aí do deputado, aquele que fez tudo isso. Né? Aquilo ali é uma coisa que, infelizmente, não são todos, mas aquilo ali é uma questão cultural. Vereador, né? Eu não sei, não, ele é vereador. Vereador, vereador. Então, a gente sabe que isso existe. Isso está muito arraigado, né? As pessoas não externam, o que é bom, não externar o seu preconceito, não, o seu racismo. Tá? Mas a gente é ensinado no Rio Grande do Sul, agora já não é tanto. Mas a nossa cultura sempre foi uma cultura de querer pender um pouco para uma certa superioridade, entendeu? Gaúcho se acha superior. Eu não culpo, porque sabe, né, que tem
como é que é a cultura, né? Então, é um assunto espinhoso que é difícil da gente falar. Eu sou gaúcho, fico triste, né? Sou aqui do torrão, aqui do garrão do Brasil, aqui, fico triste. Estou aqui junto com um grandíssimo amigo aqui do Piauí. Vamos deixar o Auridian se apresentar. Não, O Auridian queria vir com a máscara do V, né? Francês, mano. Mas... Não, eu prefiro ficar calado e deixar vocês falarem. Vamos falar do Auridian então? Não, o vocês Auridian. Qual a cidade, Auridian, que tu é originário? Teresina. Do Piauí. Capital do Piauí. O que tu te fez vir aqui pro nosso estado? Conta a tua história, Auridian. Eu vim pra fazer a Unipampa, né? Fazer a Unipampa aí, em engenharia, mas eu acabei. Não terminei o curso porque tinha que sobreviver, né? Eu já era formado, né? Fazer a Federal do Piauí, a Universidade Federal do Piauí, e vim fazer a Unipampa, fazer engenharia de energias renováveis, mas eu parei no meio do curso. E qual foi teu primeiro curso lá? Foi a letras mesmo, letras de literatura, né? De literatura. E aí tu começou a trabalhar no estado, né? Virou nosso colega. O Auridian, nós aqui, nós três aqui trabalhamos numa escola estadual. O Odemar Amorim Machado, né, gente? Vamos nos matar, Vamos matar nossos colegas, né? Não, eu posso editar esse áudio, né, e censurar esse detalhe. Não, mas tá ao vivo, né? Não, no Facebook. Tá transmitindo ali, cara, Tá ao vivo ali no Facebook. Eu pensava que tu tava gravando, brother. Não, tá ao vivo no Facebook, Auridian. Então, o Auridian é de Teresina, no Piauí. Nosso colega de linguagem. Uma coisa interessante uma coisa interessante que ele falou, né? Eu falei que tu não estava prestando que veio o ponto disso que nós estávamos falando, né? A Faculdade Federal da Unipampa. Ela é uma faculdade que veio numa ampliação da política de ampliação do nível nível superior do Brasil, né? Uma política, como é que se diz agora, progressista, né? Do governo Lula. No entanto, faltou um pouco de visão de Estado, né, quando se fez isso, né? Porque, bom, até eu acho que, de repente, agora, o problema foi agora, porque na época o Brasil tinha alguma coisa ainda de industrialização. O Brasil estava querendo dar uns passos novamente, nós tínhamos o porto ali de Rio Grande. Bom, o pessoal aqui fazia curso de solda para todo lado para ir para Rio Grande. Ali é um estaleiro, na verdade são dois estaleiros, um em Rio Grande e o outro em São José do Norte, né? Isso, olha, agorizado, todo mundo fazendo curso, queria ir para lá porque estão pagando bem. Então, qual era a lógica? Bom, vamos fomentar o processo produtivo, tá? De maior qualificação, sair um pouquinho da pegada do setor primário, embora seja um setor de não seja um setor high-tech, como chama. Sim. Mas aí formou-se ali toda a base educacional técnica. Então aí a gente tinha na Unipampa, e se tem agora, formação em engenharia a dar com pau, para todo lado, né? Só que aí vem o encontro daquilo que a gente falou, do caminhar junto nesse processo produtivo entre educação e projeto de país, tá? Projeto de país não é projeto de governo, que é outra coisa grave. Cara, falta humanas, né, tinha os caras não. Projeto de país, por quê? Porque aí travou-se, né, e volto a dizer, isso aí já não é... Teve muito a questão da Lava Jato, aquela coisa destruiu o nosso processo produtivo. A reboque disso veio uma crise mundial, né? E aí o que aconteceu? As nossas faculdades hoje, né, por esses motivos da desindustrialização, porque o Brasil já vive um processo de desindustrialização já de longa data, né? O último grande processo de industrialização, se não me falha a memória, foi com o Juscelino. Teve, eu acho que o JK. O JK foi, mas houve um processo de industrialização, de incrementação de empresas multinacionais aqui, mas sem aquilo que a gente já falou, sem passar
sem passar tecnologia, a gente sem aprender, sem tentar fazer o nosso. Exatamente. Tu só monta isso, vem a receita. Nós não. Pronta. Isso, claro. Fica os salários e os impostos aqui, mas o grande lucro vai para a matriz. Exato. E aí, nós aqui, a gente colocou lá essa gama gigantesca na área técnica de cursos superiores, sem andar ao lado Da produção para empregar as pessoas. sim, para empregar as pessoas. Então, o que acontece? Muita gente não vai para a faculdade, não vai para a Unipam, porque as condições materiais das pessoas estão realmente terríveis, né? Elas têm que arranjar alguma coisa de onde tirar para sobreviver. E não tem perspectiva futura de empregabilidade, né? Tu sabe que o setor primário, por mais que absorva engenheiros na área do setor agrícola, seja lá engenheiro de alimentos, sei lá qual é a outra engenharia, ela não absorve toda a gama de pessoas que vão adentrar lá e vão fazer o curso, entendeu? Então é um problema grave. Tem sobrado vagas, eu acredito. É isso, né? eu observo, eu acredito, que eu não frequento muito, que sobra vagas, né? E aquela estrutura maravilhosa, tu sabe bem, é muito legal a estrutura daquilo lá, né? Tá meio que ociosa. Por quê? Porque faltou o projeto de país, que está afetando, é a mesma lógica do meu ensino médico. Eu vejo assim, ó, entra um governante, ele coloca um projeto de governo. Ele é substituído, e o último acho que nem projeto de governo tinha, né? Entra um novo, substitui o dele. Nós precisamos ter um projeto de nação, que nação nós queremos claro. ser. Né? Nós queremos ser a nação que vai produzir alimentos para o mundo inteiro e vamos entrar entre as 6 maiores economias do mundo produzindo soja, açúcar, café e vendendo gado. Assim como mas aqui, ó, e elas querem a nossa briga. Esse é o jeito. Porque nós olha temos só. a pior elite do mundo. Mas olha aqui, ó. Porque tu Ou não. veja bem. É uma questão, nós temos a pior elite do Veja mundo bem, ou não? olha a guerra que tá. Como é que eu vou aumentar? Eu vou querer fazer vou inventar de investir o meu dinheiro se eu tiver capital para isso. Tu sabe muito bem. Quanto é que tá a taxa de juros hoje? Absurdo, A Selic. né? A Selic. Então não tem como. É importante, assim, ó, claro, as pessoas, a maioria me conhece, né? Então, eu sou professor do Estado, né? Trabalho com contabilidade e economia na Valdemar Buriti, né? Sou micro investidor na Bolsa de Valores, né? Até no mercado externo também um pouquinho, né? Estamos aprendendo, né? E trabalho em Candiota já há 24 anos, né? Sou professor também no município de Candiota, uma cidade vizinha lá, que também me acolheu, né? Devo muito a Candiota, né? E aqui o Auridian foi o único, acho que não passou no Candiota, porque o nosso colega também começou lá. Começamos, né? E o problema nosso é a velha história, né? Para o nosso processo produtivo, para a gente ter um lugar ao sol, para a nossa gurizada, que sai do ensino médio, por exemplo, e ver uma perspectiva de um aceno que ele vai conseguir um empreguinho, né, com as mínimas condições, ou com boas condições, mínimas também já estão aí. As né? mínimas já estão aí, é viu, triste né? a gente ver os nossos alunos assim. Também a gente fica, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado, né? Mas assim, ó, o Brasil precisa, a política de Estado, ela precisa agora falando de macroeconomia, a gente precisa de uma baixa da taxa de juros. Isso aí parece até coisa do... Né? Por que tu acha que essa taxa de juros chegou a ser tão alta, né? Mesmo numa pandemia, né? Por quê, cara? Para controle da inflação. Porque o mundo está no processo de financiarização. É o que dizem, né? Controle da inflação. A inflação do Brasil. Mas a inflação chegou a ser tão alta não por haver consumo. Não é. A nossa inflação não é por consumo, é por tarifácio, ela é dirigida no preço do combustível, na eletricidade. Eu vejo assim, uma necessidade de tu sustentar um grupo
com uma taxa de juros elevada para que ele não trabalhe, só colha os frutos. Eu falo e faço esse jogo, né, porque eu também gosto de pegar o que me sobra do salário lá e investir para me dar 15, 16% ao ano. Né? Olha esse numa inflação de 6. É bem interessante. Imagina se eu tivesse um capital maior para fazer isso. Pois é. Nem trabalhar, eu ia precisar trabalhar. Tá tudo ia viver só da questão dos juros, né? Mas isso aí detona a tua expectativa de gerar uma riqueza para todo mundo. Porque não adianta, Rodrigo, assim, ó, eu viver num casulo, numa boa casa, num bom carro, e o meu semelhante lá tá afim, daqui a pouco eu vou lá pegar, roubar, fazer, acontecer. Tu não te sente seguro. Seria muito mais seguro tu ter mais pessoas usufruindo de uma boa condição, bem empregado, né? E tu ter um projeto de país e todo mundo crescer junto, né? E o setor primário não é esse setor que vai remunerar bem as pessoas, vai pagar um salário bom, né? São setores que pagam relativamente pouco, né? Para os seus funcionários. Porque ele não dá muita dinâmica na economia, entendeu? Porque ele tem um limite, por exemplo, nas cadeias. Na cadeia produtiva. Tu planta, colhe e vende e acabou o processo. Às vezes, o máximo que a gente faz, às vezes, é beneficiar os alimentos aí para o mercado interno. Assim mas não é que não tem um grande valor agregado, né? Nosso petróleo, por exemplo, a gente retira ele e ele é mandado para fora, refinado e recomprado. Com ociosidade das nossas refinarias que foram vilipendiadas, algumas vendidas a preço assim, de banana, né? Mas que tinha um plano, digamos assim, por trás. Não gosto de teorias conspirativas, conspiratórias, mas ficou muito na cara, tá muito evidente, né? Que a gente tá sofrendo, né, com uma falta de me fugiu a memória agora. Com uma falta de perspectiva. A gente poderia refinar aqui o nosso petróleo, a gente poderia baratear. Só que aí a gente entra na pegada financiarização. A nossa Petrobras, qual é a finalidade, aquilo que o Paulo estava falando agora? Ela tem uma finalidade coletiva para o bem público, para um projeto de nação e de país, que não é dividendo. Ou ela tem uma função meramente financista para remunerar o capital financeiro, que grande parte desses rentistas estão fora do país. Eu não invisto na Petrobras. Eu interrompi vocês um pouco aí, porque a gente vê no Jornal Nacional, digamos, né? Ou qualquer veículo de mídia, né, que vai dizer que o Banco Central precisa da sua independência, que defendendo a atual política, né? Afinal de contas, essa taxa de juros alta, ela ajuda a população em quê? Porque eu só vejo até que ponto ajuda esse mercado especulativo e até que ponto ajuda a população. A taxa de juros ela tem o objetivo de controlar uma inflação. Nós temos que observar por que essa inflação subiu, né? Ela subiu no mundo inteiro, né? Todos os bancos centrais dos países que pertencem àquele bloco que o Brasil quer fazer parte agora, que é dos países mais ricos do mundo, OCDE, né? O Brasil quer entrar no OCDE. Não, mas essa OCDE, no final das contas, é só para vender armas. O truque só mas assim, ela tem alguns princípios assim que tu tem que fazer. Uma delas é tu ter um imposto único sobre a tua produção, né? Que é o tal do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Aí tu vai comprar briga com os municípios e com os estados, né? Porque o município tem alguns impostos, né, e o Estado tem outros. Isso já é feito em base, mas basicamente para pequenas empresas, né, que vão entrar pelo Simples Nacional e vão acabar pagando uma parcela sobre o lucro dela, né, o lucro bruto, né, mas isso aí não agrega todo mundo, né, as grandes empresas, as SAs ficam de fora. Então nós temos a autonomia do Banco Central, ela foi votada, acho que em 2024 agora a gente troca e o atual presidente vai escolher um novo, até 2024. Um novo cara, né, para comandar o Banco Central. Aí o próximo presidente vai pegar esse aí nós já pegamos uma parcela de tempo.
Né? Nós estamos perdendo tempo hoje com relação à questão de baixa de juros, que ela já poderia ter baixado, a gente acredita que ela poderia ter baixado, e a tendência é ela terminar o ano em 12, e é muito alto 12. Eu acredito que deveria. É uma das maiores do mundo, acho que só perdemos, eu acho que nem a Rússia que está em guerra tem uma taxa de juros tão alta assim, Isso né? que a Europa ali é negativo a taxa de juros deles, né? Não mais, porque é questão da guerra, né? Na realidade, o negócio da taxa de juros... Nos Estados Unidos, a população dificilmente investe em tesouro direto dos Estados Unidos, ou títulos da dívida pública, né, dos americanos, ou poupança, ou algo semelhante. Eles investem direto em ações, né? Porque a taxa de juros que é paga é muito baixa. Então, por exemplo, se tu comprar uma ação da Coca-Cola hoje, ou do McDonald's, vamos supor, tu vai ganhar 5% em dólar. O negócio que para eles é um baita, bom, ganhei 5%, né? Fiz um baita negócio. Tu vai lá e financia tua casa, né? Tua universidade vai perder de vista. O americano é um cara muito endividado. Né? Muito endividado. Os americanos não sabem que é inflação porque o mundo paga a inflação deles. Né? Sim. A partir do que estão negociando em dólar, a gente está pagando a inflação deles. Sim. Os Estados Unidos, eles, basicamente, aquilo que a gente estava falando, eles têm a moeda de conversão mundial, tá? Eles emitem a moeda, tá? Todo mundo tem que pagar, tem que transar. Todas as suas transar. Transações, todas as transações financeiras de compra e venda de tudo que de todo o processo produtivo do mundo, basicamente tem que passar pelo dólar. Sim. Aí dá o poder deles. Tu compra a moeda deles. Tu compra a moeda deles, eles controlam tudo. Eles podem emitir moeda, esse sim, eles não têm problema. Agora, eles têm uma dívida gigantesca, mas a gente sabe que dívida não quebra. Agora nós ele não vai quebrar na emissão da própria dívida. A tendência agora do novo bloco, eles querem incluir Irã. Né? Sim, aí é uma nova forma de criar transação. Uma moeda nova. Essa moeda as pessoas, porque vai quebrar o Brasil. Não, essa moeda do Brasil tu não vai continuar com o teu real. Tu vai ter uma moeda só para transação. Tu tá falando dos BRICS. Dos BRICS. Não. Dos BRICS não. Aqui da Argentina, Brasil, aqui do Mercosul. Seria uma moeda transacionada para comércio e entre países. Mas não vamos ter um euro. A ideia é incluir a Argentina no bloco, né? Não. Junto com o Irã. Tá, mas aí é outra coisa. Aí tu tem uma moeda para transações entre esses países. Aí já está começando a China. Índia, Rússia, China. E Índia, África do Sul e Brasil. Esse é o BRIC. E aí inclui o Irã e a Argentina. Né? Isso quando eles estão em processo de... aqueles que estão chamando agora dos BRICS Plus, que seria o incremento de mais alguns que já estão na fila, inclusive parece que até a Turquia. Mas o que tu está falando, assim, é que aqui nós teríamos uma moeda... Isso se os Estados Unidos daqui a pouco não intervirem aqui e tentarem nos cortar. Isso para eles não... Isso já aconteceu. Não, mas eles não vão admitir, tu tem que transacionar na moeda de conversão. Porque uma coisa que ninguém fala é que o Obama, querido, amado... Não, eles não querem. Isso, né? Quem tem poder... Ele grampeou a Dilma, não foi? Sim, claro, mas isso aí é política, não sabe muito bem. Tá. Então, porque... Agora, voltando ao assunto do Aurelian, que é muito interessante, essa política do juros altos, ela financia o investidor. O investidor, para ele, está muito bom, porque já pensou, tu não ter que te incomodar com nada e ganhar um dinheiro fácil através do Estado, que é o maior credor. Sim, o Tesouro Direto. Tesouro Direto. Tesouros diretos são grandes investidores também, né? Sim, mas o investidor, o que ele faz, né? Ele investe no Tesouro Direto e há uma marcação ao mercado, né? Isso vamos explicar bem para as pessoas, né? Tu investe hoje, vamos supor, uma taxa de 13,5, vamos supor, num título público, tá? Tu comprou esse título público, ele ficou travado nesse valor. Quando há um aumento nos juros, né, e tu quiser vender esse título antes, tu perde dinheiro. Se a taxa de juros cai para 6, isso já aconteceu, e na época eu tinha títulos públicos, eu vendia esses títulos, tu ganha um bônus enorme ao vender esses títulos. Né? Chega a ser um investimento de 50%, 60%, tu ganha assim,
Imagina. em pouco tempo, né? Então, e aí tu pega esse valor, esse montante, tu troca o investimento. Por exemplo, se o dólar baixar, eu consigo investir lá fora esse capital. Então, o capital hoje no mundo ele é altamente especulativo. A partir do momento que tu conhece o mecanismo, mesmo que seja pequeno, tu consegue tirar o teu capital daqui, com um clique de computador lá, investir lá fora e passar para outra modalidade. Aí quando troca de novo, tu consegue vender aquele capital lá fora, com taxa de dólar lá em cima, e trazer de novo para cá e investir em título público no Brasil. Então esse capital especulativo, isso não é interessante para o país, é interessante aquele capital que vem para cá E fica, constrói uma indústria, e gera empregos. Sim. Né? E Esse capital que a gente precisa, que tá... e é esse capital que nós não temos no Brasil. Mas não temos por quê? Porque oscila muito a... Não, mas é porque a gente não tem uma política de Estado. Exato. Que chega e diga assim, não, tu quer vir pra cá, tu vem. Tu tem uma política de juros relativamente alta, mas tu não pode retirar esse teu dinheiro a qualquer momento. É que nem as empresas de carro, né? Que aqui no Brasil elas fecharam e mandaram todo mundo... É muito interessante tu ter uma estabilidade, né? Que essa taxa de juros não oscile tanto de 2, como a gente estava na época do Temer, para 13,5 com o Bolsonaro e 6,5 com Dilma. Então é uma oscilação muito grande. Sim. Isso aí gera uma insegurança no investidor. Do Temer dava 2. Chegou a 2, a taxa Selic chegou a 2. E o dólar ficou um pouquinho mais controlado. Né? O Brasil, ele por ter uma economia, digamos assim, pouco dinâmica no setor produtivo, que é aquilo que tu consegue ter uma, digamos assim, uma poupança forte, né? Pujante, tu tem que lidar com esse tipo de Estabilidade. não, com esse tipo de mecanismo cambial, de taxa de juros, tá? Para atrair capital estrangeiro para bancar a tua dívida pública. Tá? Porque o governo pega esse dinheiro, a Oridiane vai pagar as dívidas que ela já contraiu. Agora esse negócio das dívidas aí... Sem falar que muitos de nós, né, muitos professores, muitos brasileiros estão altamente endividados. Né? Não, o povo está endividado. E endividado, assim, ó, não é uma questão assim, de eu me endividar daqui a pouco para construir uma casa. Para pagar só melhor, juro. Ou para pagar uma faculdade para mim ter uma condição de vida melhor, ou fazer um curso. Não, tu tá subsidiando, tu tá fazendo empréstimo para pagar empréstimo, rapaz. ou para pagar dívida, ou para pagar um aluguel. Não é algo que vai acrescentar na tua vida. Porque se ter algum endividamento é salutar. Né? Se eu ter um endividamento para conseguir minha casa própria, né? Ou para colocar alguma condição melhor, ou pagar uma faculdade para o meu filho. Pô, excelente, tu tá fazendo um investimento a longo prazo, né? Mas agora tu fazer uma dívida para comer, como essas pessoas fizeram agora na época da eleição, né? Bolsa, Auxílio Brasil, né? Só que as pessoas pagar, o dinheiro que tu vai receber no futuro que é para te alimentar. Olha só, a loucura que tá com essa taxa de juros, muitas das pessoas que estão recebendo o auxílio, estão fazendo o que com o auxílio? Estão pegando e pagando juros de empréstimos. Exatamente. Que foram liberados, tá? Com o cunho político eleitoral. Sim. Tá? Então o que está acontecendo? As pessoas não estão comprando, não estão tendo uma vida melhor. Elas estão transferindo esse dinheiro. De volta para o Estado? Não, de volta para os bancos privados. Sim, mas os bancos privados acho que não aderiram a isso. Claro que aderiram. Banco do Brasil não entrou, acho que foi só a Caixa Econômica. Olha, cara, isso aí, e essa é uma da lógica, porque eles querem que a taxa de juros baixe. Porque com essa taxa não de está juros... fomentando a economia, Paulo. Essa taxa de juro alta, do jeito que está, o Bradesco e o Bradesco e Itaú aumentaram a taxa de provisão para devedores duvidosos, né? Que é um mecanismo que eles têm de pagar menos impostos, aumentando essa taxa aí. Então, o próprio banco está com dificuldade de achar aquele cara que vai pegar o empréstimo de forma produtiva. Né? Aquele bom pagador. Não. O bom pagador está fugindo dessa taxa. Então, o próprio sistema bancário, a FEBRABAN, está insistindo que essa taxa tem que baixar. E essa taxa tem que baixar. Eu acredito que essa taxa ela tem que acompanhar a taxa de inflação. Né? Então, se eu não me engano, o governo está com uma taxa de inflação projetada para 3%
dificilmente vai conseguir atingir essa meta. Então o que o governo pode fazer? Aumentar a previsão de juros para 6 e baixar... Aumentar a previsão da inflação. Da inflação para 6, 7, e aí tu baixar a Selic para 8, vamos supor. Eu sei, mas eu acho que essa aí é uma discussão, assim, muito interessante, mas eu acho que é uma discussão de segundo plano. Eu acho que o Brasil, nós tínhamos que ter uma política de Estado, nós tínhamos que ter política forte. Claro que agora é um governo fraco, Sim. Né? E esse governo fraco está muito suscetível a qualquer ventinho. Vendaval. Né? Por causa dessa aliança que ele foi. Então ele teve que lotear vários ministérios. Então eu acho que aí é que está o certo. Claro, o Banco Central... O Brasil não vai crescer esse ano, nada, com essa taxa de juros aí. Uma coisa que eu digo para vocês assim... Eu acho que nós temos nós temos muito economicista aqui, que tá ficando chato. O Brasil ele nunca vai ser, por exemplo, uma Letônia, uma Finlândia, mas também nunca nós vamos ser o Afeganistão, né? Isso aí a gente pode ficar bem tranquilo. Olha, Paulo, eu não sei. Voltando então aqui para o nosso guarda-chuva central, já para encerrar, que nós temos quantos minutos já? Estamos com 47 minutos. Nossa, tá muito. Quantos minutos está nosso? 48 minutos. Oh, beleza. Eu acho que o que a gente quis dizer com isso, sintetizando a respeito da educação? Ao meu ver, a reforma do ensino médio, o ensino médio realmente não era muito bom. Nós precisávamos de uma... Precisávamos de uma reforma, mas o problema é que essa reforma veio e é bem pior do que o que era. Exatamente, Arudia. E eu acho o seguinte, cara, que a reforma tecnicista, com esse modelo técnico, os professores precisam pensar que ele não vem sozinho, como o Paulo aqui já falou também, ele vem a reboque de um processo produtivo que capacite as pessoas, depois do término do ensino médio, ter uma visão e uma possibilidade de ter um emprego melhor. Não tão explorado, tá? E com uma visão de futuro um pouquinho mais... E o que acontece? A gurizada não está tendo essa visão de futuro, agora trazendo um pouquinho mais aqui para nós, né? E aí o que acontece? Ela abandona, ela evade, ela não fica na escola. Tá? Mesmo porque, eu volto a dizer, as condições materiais da vida dessa gurizada aí estão muito difíceis, então eles têm que trabalharem hoje para ter o que comer amanhã. Tá? Ajudar a trazer o de casa. Entendeu? E a gente quer que eles venham, que eles participem, tá? Mas com um modelo que não é um modelo educacional, um modelo didático, digamos assim, nada aprazível para eles, nada bom. A gente quer uma coisa nova fazendo com coisas velhas, entendeu? Exatamente. E eu acho que... Sem contar que a nossa educação está no século XXI, mas o nosso modelo é lá... não. Sim. Agora a gente quer colocar, tirar do século XIX, tá? Mas sem ter uma materialidade, sem ter uma política de Estado para isso. Fica uma precariedade gigantesca. Não, quer implantar esse sistema, como se fosse um filme de Hollywood, né? Que tem aquelas aulas, um monte de disciplinas, né? Só que não dão aquela estrutura, né? Não dão uma escola em que os alunos possam ter aquela mobilidade de sala em sala, e o professor tem a sua sala, não dão uma... Tu diz aquele modelo americano. Eu implantei isso aí. Quando eu fui diretor. Era legal. Tem que botar um sistema parecido. Matemática. Legal. Nossa, sala de matemática, os alunos trocavam para a sala de linguagem. Querem botar um sistema parecido, mas sem dar aquela estrutura toda. Um monte de escola aí com a quadra de futebol, de futsal, cai nos pedaços aí, cara. Às vezes nem tem, meu amigo. Às vezes nem tem, né? Mas é importante verificar, assim, hoje, né, o Brasil ele investe 25% em educação, né? Só que 25% parece muito e é maior do que muitos países da OCDE. Só que a nossa receita é pequena, né? Então 25% de zero é nada. Né? Então, nós precisamos aumentar a nossa arrecadação para
esses 25% façam diferença, Sim, né? sim. E a escola, ela tem basicamente 3 modelos, né? O modelo tradicional, né? Que é aquele modelo que eu acho que vigiu até os anos 70 no Brasil, né? Um modelo que era muito puxado, muito atento pelo lado do Estado. Mas não é universal. Não, claro, não. Por isso que A escola era muito era melhor. boa. Sim, era uma elite que, né, uma elite remediada que conseguia estudar. Sim, ela era universal. Não era para todos. Não. Agora nós temos todos dentro do sistema. Sim, sim. Mas A escola que eu estudei lá do Piauí, né, ela era famosa por chamado Liceu Piauiense. Os maiores poetas lá do Piauí praticamente estudaram lá, né. Era uma escola de elite, antes mesmo antes da pré-ditadura. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Lidiano. Oi. Por que a educação do Nordeste é tão boa? Em termos de nota, são os caras que assim, ó, as melhores notas no Enem estão no Nordeste, as melhores escolas do Brasil estão. Por que essa educação é tão boa? Tem uma crítica, Paulo. Isso é algo bem recente, cara. Isso aí. No meu tempo mesmo, isso era só as particulares mesmo, que as particulares lá, as escolas católicas, né? São grandes nomes. O pessoal fazia esse ITA, né? Essas escolas assim, iam, né? As pessoas das escolas particulares lá do Piauí iam lá para São Paulo fazer esses vestibulares. Mas as públicas era tudo podridão. Mas hoje nós temos, por exemplo, assim, é muito falado do município de Sobral, né? Ceará, é pertinho. Posso dar uma... Não, deixar o... Não. O Origem falou Fala, Origem. Não, mas, cara, tem que ver o Nordeste, eu vou falar aqui do Piauí. Sim. Tem o antes e o depois da direita. Tá, vamos lá. O Nordeste em si é uma região bastante conservadora, né? Conservadora assim, no sentido de que elas querem conservar aquilo que funciona, né? Ou aquilo que elas acham que funciona. Depois que elas experimentam algo diferente e veem que esse algo diferente funciona melhor do que o anterior, abandonam, né? A direita no Nordeste governava assim até os anos 2000. Tipo, a direita sempre governou ali até o início dos anos 2000, depois chutaram elas lá. PFL, PMDB, tudo dominava. Piauí não saía das mãos desse povo. Depois que a esquerda conseguiu entrar no poder, que o pessoal notaram a diferença. As estradas no Piauí eram conhecidas como as estradas da morte. O pessoal ia do Piauí para Brasília, o ônibus virava, né? Hoje em dia estão bem melhores. Mas o investimento massivo, eu só posso falar do Piauí no caso, né? O investimento massivo do Piauí na educação assim, veio nesse período agora, depois que eles largaram a direita agora. Mas eu não posso assim, entrar em mais detalhes. Que eu Mas acho a escola pública hoje no Piauí é melhor que a nossa? Melhor do que a gaúcha? Eu acho que é bem melhor que a... Em que ela é melhor? Eu diria que o investimento, né? Mas na época que... Tu acha que tem mais investimento? Né? Tem mais investimento para o aluno, eu diria que tem mais investimento para o aluno. A escola tem mais tecnologia, o professor é mais bem preparado para dar aula. Onde é que está eu vejo assim a diferença? O que faz a diferença? Quando eu dei aula lá em 2006, 2008 ali, eu via que as escolas tinham mais cuidado, assim, cara. As escolas aqui estão, tipo, diria que caindo nos pedaços, entre aspas, né? Nossa escola é uma escola boa, né? Nossa escola mas bem estruturada. Ainda há muito roubo dentro da... As pessoas vão à escola e tu bota um ar-condicionado, rouba ali. Isso, rouba, tem muito isso. Né? Tem muito isso. E lá... Lá eu dei aula na Vila Irmã Dulce. Vila Irmã Dulce é uma favela, entre aspas, e que o Lula foi o primeiro lugar que o Lula visitou quando ele ganhou a primeira eleição. Cara, a escola lá era bem limpinha, né? A população respeita mais a escola do que aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é que tá hoje, mas a população respeitava. Tinha quase tudo, assim, tudo equipado. E não, é como se fosse uma igreja. E a aula é diferente. O nordestino ele é mais focado em aprender do que o gaúcho, o professor é mais interessado em dar aula. O que tu acha? Não, eu acho que a aula eu acho que é tipo basicão assim,
mesmo. Só não tem coisas para tirar o foco, digamos. É o mesmo quadro, a professor, o aluno e o livro didático já é o suficiente, não precisa de mais. Há estudos, inclusive há determinadas postagens na internet, alguns artigos, que falam que os índices sobralinos são devidos a são pessoas que tiram notas boas, eles botam para colocar as provas, para fazer as provas e sobem o índice. Não, é dirigido, é uma coisa dirigida. Entendeu? Para aumentar os índices de educação. Para fazer uma política, digamos assim. A gente tá, por exemplo, o modelo sobralino é o modelo do ministro da educação nosso, Não é mais o Haddad. Gente, você vai ele foi o governador da... É um desaparecido, né? Não, é o Camilo Santana. Nunca ouvi falar dele. A primeira vez que eu ouvi o nome do ministro da Educação. Camilo Santana, me parece que é, não quero me falar mesmo. Já não sei o modelo dele é o sobralino, que é um modelo, digamos assim, pós-moderno de educação. A gente discute muito porque a gente teve um modelo tradicional, teve um modelo crítico, educacional, marxista, que nunca foi implantado. Inclusive aí está o nosso patrono, que é o patrono nosso da educação, olha, que horror, Paulo Freire. Que nunca foi nunca foi usado. Nunca foi usado e é tão criticado. A culpa da educação do Brasil. E agora nós estamos sobre a égide do novo modelo pós-moderno de educação, que prioriza o indivíduo, o seu protagonismo, tá? As políticas não públicas coletivas. Eu não tenho que ensinar para o meu aluno a questão social, a questão política, a sua importância política, a importância da coletividade política. Eu não tenho que ensinar mais-valia para ele. Eu não tenho que ensinar teorias do... Sociologia. Filosofia. Eu tenho que ensinar coisas tipo das... Não era essa palavra, mas era das minorias. Entendeu? É aquela política menor que é chamada hoje processo educacional pós-moderno. Então, e é esse que é do indivíduo, que é do individualismo, que é da pessoa, do empreendedorismo, que é a nossa. Então, esse modelo de empreendedorismo que está sendo... Ativar o empreendedorismo. Isso. Por quê? Globo. Olha, por que nós estamos com essa reforma do ensino médio, o empreendedorismo a todo vapor? Porque a gente... O que os governos estão vendo? E as tal das burguesias, de novo, então... Eles veem que não tem como tu colocar, realocar toda essa mão de obra, toda essa juventude que sai do ensino médio, tu não tem onde colocar eles lá. Então, por quê? Porque tu não gera mais posto de trabalho, o processo produtivo é acumulativo, tem a tecnologia que está tirando posto de trabalho, que gera postos de trabalho novos, com mais qualificação, mas não absorve todo o número, as pessoas novas que estão no mercado e estão deixando de... Então, o que eles fazem? Bom, a gente já discutiu também a respeito do liberalismo, que a lógica do liberalismo é essa aí mesmo. Não é tu pegar e dar direitos sociais, né? Não. Então, o que eles estão fazendo? Tu não tem onde absorver essa gente de forma... como é que é? Não é institucional quando tu dá direitos para ele. Como é que é que tu viu aquela frase daquele... Eu não sei se o cara era assessor ou alguma coisa ali de Caxias do Sul, das vinícolas, que ele coloca assim, ó, não conseguimos mão de obra porque existe uma política de renda mínima e as pessoas não se interessam em trabalhar. Isso é a lei de Séria, Jean Batista Sé, que a gente já discutiu. Mas o que acontece agora, voltando para cá rapidinho, só para terminar, para não ficar chato, é o seguinte, ó, a gente está inventando esse negócio do empreendedorismo. Inventar o ato. Porque tu não tem como dar um emprego formal com todos os benefícios sociais para o indivíduo. Sai caro. Então, o que acontece? Tu vai fazer o que com essa gente? Tu tem que inventar tu tem que mostrar uma forma de que ele se vire por conta própria. Ele não vai ter mais o direito É a organização desses caras. Então, olha aqui, ó, cara, tu não vai chegar e dizer pro teu aluno que tu vai estudar
mas não tem Tu garantia vai de... estudar e tu vai dirigir um Uber. Não. Ou tu vai Olha. montar uma empresa, Não. né? Aí- E tu vai arrumar um emprego no mercado, tu foi contratado por PJ, Calma aí, porque eu calma não aí. quero mais ter que pagar fundo de garantia. Claro, não é. É assim, ó, eles não têm mais, o mercado não está absorvendo mais esse deixo de mão de obra, ele não está Sim. precisando. Tá? E isso que o salário está rebaixado lá embaixo. Sim. Então, o que eu vou dizer para o meu aluno? O que o Estado, qual é a resposta do Estado dos governos? Tio, o que nós vamos fazer com essa gente? Não, vamos fazer o seguinte, vamos ir com a lógica do empreendedorismo. É o cara uberizado, com o trabalho ele bota uma feirinha, ele bota um cachorro quente, ele bota qualquer coisa e ele vira o quê? Empreendedor. Exato. E se ele não conseguir pagar a aposentadoria dele, se ele não conseguir ter férias, se ele não conseguir ter o seguro-desemprego dele mesmo, tá? O problema não é do Estado, não é uma política de Estado De geração de de geração de emprego e benefício. O problema é dele. Então, vamos dar protagonismo para o aluno. Vamos fazer o aluno ser empreendedor. É tu tirar das mãos do Estado, é o fim do Estado do bem-estar social, Sim. para resumir. Sendo Então, que nós essa é a nunca lógica. sendo que nós nunca tivemos um estado de bem-estar social, né? A gente teve, não europeu. Não europeu, nós Não tivemos o europeu. nosso modelo. Nosso modelo. Então é esse, eu não sei se a gente está se estendendo demais, a gente vai... Eu acho que estamos. Já podíamos assim, dar Considerações finais. considerações finais e falar os nossos próximos planos, as nossas próximas conversas. Eu acho O que a que gente... vocês acham? Eu acho que é um bom, acho que é bom, assim, já vai ficar Não, muito chato. foi bem interessante, eu É acho, que- a nossa é. conversa aqui, a gente É. conseguiu trocar bastante, né? E até perder a timidez, né? Fica... Faz anos que nós estamos com esse projeto piloto, não perdeu, Eu vou tá tentar. aí, tá lançado. E qual é a plataforma que nós vamos postar? Eu vou salvar, eu vou editar o áudio e vou ver como é que publica no Ancho. No Aham. Ancho tu publica em tudo, através do Ancho. Vai em tudo. Eu acho interessante a gente publicar tanto no Ancho, não sei se depois dá para salvar alguma coisa em vídeo e de Dá, repente postar no inclusive, YouTube. se der pra eles pegar esse vídeo aí, dá Claro. pra colocar o áudio, esse áudio que nós vamos colocar. Dependendo da qualidade do áudio que tem o X-Fone aí, né? X-Fone, Se for Samsung ruim, Fone. dá pra pegar e colocar esse áudio no coisa também e fazer uma versão melhor. E eu também não sei se teve alguma pergunta ali, né? A gente, como tá gravando ali, eu não tenho outro celular, né? Na próxima a gente pode estar outro celular aqui, outro notebook. Não sei né? se alguém assistiu, não sei também. Também não sei, eu acho que deve ter alguém assistiu, eu acho. porque aqui é mais uma... A gente tem uma oportunidade de se expressar para além, assim, da nossa vida particular, né? A gente quer... O que a gente quer é dividir e aprender também, né, gente? Porque a gente aprende bastante, a gente quer dividir, a gente quer conversar, a gente quer a participação, né, do pessoal aí, né? E a gente quer levar, como todo mundo que faz, eu acho, esse tipo de vídeo, e plataforma, e forma de comunicação, a gente quer participar, a gente quer ter uma vida mais coletiva, né? Todo mundo, as pessoas têm essa necessidade de ter uma vida mais coletiva, de querer passar e receber novas ideias, porque assim a gente cresce, é assim que a gente aprende, né? Então eu acho que pode ser né? Isso aqui é uma ação entre amigos aqui, Sim. né? E a gente pode trazer outras pessoas, outros colegas nossos também, né? Sim, Pra vamos contribuir, trazer. claro. E eu acho que é isso. E para a próxima a gente pode, eu não sei como é que se a gente já pode... Falar de política internacional, falar pode dar falar. nosso pitaco sobre a Taxa de juros, investimentos. investimento. A gente pode falar também sobre as tendências, né? A gente tem muita coisa que a gente não discutiu, né? O próprio posicionamento do homem agora está muito em alta ali, o cara do Campari, né? O Medital, que a pílula azul, a pílula vermelha. Essas coisas de Red Pill aí. Red Pill. Não, sei. Sabe, eu tenho uma história sobre esses Red Pill aí, mas pode ficar em algum Fica outro pra cast. próxima, Não, mas tu pode falar, porque tu falou tão pouco. Não, porque A gente esses Red conseguiu Pill, fazer ele falar bastante, né? esses Red Pill aí, essas coisas, homens da real, cara,
é uma coisa que se retroalimenta. Tu entra aquilo ali, tu vai é como se tu tivesse... Tu dá uma pirada, né? É como se fosse um peixe tivesse engolindo chumbo. Tu começa a viajar, né? Enterrar mais ainda. Eu tive um relacionamento assim, a menina me tratou assim, papapá, tu acha alguma coisa ali. Mas tem umas coisas bem interessantes. Tem coisas bem interessantes. Eu e o Rodrigo, nós... Na tendência, pelo menos puxar a ferro, a gente puxa, né? O problema Agora é bonito, eu não tô sabendo nada desses Eles mandam o cara investir no crescimento pessoal. Ah, não. Investir no crescimento pessoal, puxar ferro. Ser um coach. É que eles têm muita dose de no verdade. crescimento pessoal. Né? Estudar, trabalhar, juntar grana. Não, o básico. Isso é o que a gente já está discutindo também. E eles enxergam a mulher assim muito pelo lado lógico, que elas pensam de tal forma, assim, assado, tu não pode dar muita atenção, bababá. Sempre tem que investir menos no relacionamento do que a mulher. A técnica básica deles é essa. Já o edital vai mais longe, o edital quer que tu vire praticamente um homem da caverna, vai morar no campo, vai produzir o que tu vai comer. Eu vou confessar a vocês que eu tô meio por fora desse tipo. Tá meio por fora? Tá fora, bem só acho que tu é um homem feliz. Tu é um cara feliz. Mas por quê? Onde é que tem isso aí? Nas plataformas? Lá no YouTube tem muito canal de... A gente pode dar uma boa conversa isso aí. Dá um papo grande. É uma questão filosófica também. Dá um papo grande. Então tá, gente. Então é isso aí. Eu acho que pra hoje já que se estendemos mais, né? Então tá. Vou cancelar ali a câmera e vou ver se tem algum comentário aqui. A gente pode ler. E aí a gente continua gravando nos comentários e a gente pode responder por aqui. Vamos ver. Então tá, pessoal. Até mais então.